Família adotiva amarra um poste e a chama de fracassada, mas a reviravolta é assustadora. Era uma noite fria na pequena cidade de Vila Esperança, onde os segredos corriam como água em um rio turvo. As estrelas apenas ousavam aparecer entre as nuvens carregadas de tensão. Mariana, uma adolescente de cabelos desgrenhados e olhos grandes, sentia o peso de ser uma estranha na própria casa. Ela foi adotada, mas por que ninguém nunca esqueceu? A atmosfera na casa era pesada, e Mariana havia aprendido desde cedo que para os outros ela era um fardo. Naquela noite fatídica, a raiva a guiava quando seus irmãos, Ricardo e Luana, com sorrisos cruelmente divertidos, decidiram que era hora de mostrar a Mariana quem realmente mandava. Você não é nada além de uma fracassada, rosnou Ricardo, enquanto puxava cordas grossas de sisal. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas, mas ela se recusou a derramá-las. O desespero crispara sua voz, mas tudo havia escapado, e em segundos suas mãos foram amarradas a um poste antigo no quintal, coberto de musgo. O frio do metal gelado a fez tremer. Os risos ecoavam na noite. Olhem, a fracassada está presa. O que você fez de bom, Mariana? Zombou Luana, enquanto os dois se afastavam, sem qualquer empatia. A dor da humilhação golpeou seu peito como um punho. O nó apertava suas mãos, e a solidão a envolvia como uma manta pesada. Mas em meio a toda a crueldade, algo chamou sua atenção. A luz da lua revelava uma coisa velha e enferrujada, quase escondida sob o poste. Curiosa, ela começou a se debater, tentando alcançar essa descoberta misteriosa. Finalmente conseguiu. A caixa estava cheia de cartas amareladas, com manchas de tempo e lágrimas. Ao abrir a primeira, sua respiração parou. Eram relatos de um passado sombrio que sua família tentara esconder. Mencionavam um crime, uma traição e nomes que ela reconhecia apenas de ouvido. A sensação de ser apenas uma intrusa em sua própria história crescia. Os pensamentos de vingança borbulhavam em sua mente. Quem eles pensam que sou? Pensava. Mas a verdade era que aqueles segredos, por mais aterrorizantes que fossem, eram um fio que a ligava à sua verdadeira identidade. Enquanto as vozes dos irmãos se distanciavam, Mariana sentiu algo mais profundo crescer dentro dela. Não era só raiva, era uma determinação. Agarrar aquelas cartas era mais do que encontrar uma verdade obscura. Era um caminho para se libertar. Mas a cada nova carta que lia, uma sombra mais sinistra se aproximava. Lembranças fragmentadas de sussurros na calada da noite e olhares furtivos cruzavam sua mente. O que mais sua família escondia? E mais importante, até onde ela estaria disposta a ir para descobrir isso? Nesse emaranhado de dor e desespero, a única certeza era que sua liberdade exigiria sacrifícios. Mas quem ela se tornaria no processo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mariana estava absorta nas cartas, seu coração pulsando forte. As palavras escandalosas vinham à tona, revelando quem realmente eram aqueles que a cercavam. A raiva que antes sentia agora se misturava com uma estranha expectativa.
Cada linha lida parecia arrancar mais da sua sanidade. Mas enquanto sua mente viajava por aquelas lembranças, um grito agudo cortou a solidão da noite. Um som inconfundível, um vidro se quebrando, ecoando pelo quintal. O medo a fez arrepiar. O que mais pode acontecer? Pensou. O riso cruel de Ricardo e Luana não era o único eco a descer pela noite. Mariana sabia que precisava agir. Com um esforço desesperado, começou a se debater, tentando soltar as mãos. O nó na corda afrouxava lentamente. Em um momento de pura adrenalina, ela conseguiu se libertar. O frio no metal desapareceu quando ela correu, sentindo a necessidade de descobrir o que estava acontecendo. Ao avistar a casa, notou uma silhueta onde o vidro tinha estourado. Uma sombra corpulenta se movia com agilidade alarmante. Era Ricardo, mas não estava sozinho. Junto dele, algo. Ou alguém se movia de maneira súbita. Um segundo grito cortou o ar, mais desesperador que o anterior. Luana! Mariana gritou, mas seu coração afundou ao perceber que o silêncio se fez presente. Ela não pensou duas vezes. Correu e se espremeu entre as sombras, tentando entender a cena à sua frente. O impulso de ajudar sobrepujou o medo. Sombras dançavam na luz pálida da lua, revelando Luana em um canto, cercada por dois homens desconhecidos. A expressão dela era de pânico. Mariana sentiu o frio na espinha. Era a saudade da infância, que se virou traço de um pesadelo. Solta ela, você não sabe com o que está se metendo, gritou Ricardo, mas sua voz não carregava a confiança típica. Havia um tremor. Nela, o que estava acontecendo? Por que aqueles homens estavam lá? Sem pensar, Mariana avançou, mas os homens logo se viraram, revelando olhares frios como lâminas. Esse é o lugar certo. A garotinha não tem nada a ver com isso. Um deles disse, a voz rouca. Entregue o que você possui e vamos embora. Foi nesse momento que tudo se transformou. Mariana percebeu que a conversa não era sobre ela ser adotada ou não. Era algo muito mais sombrio. Meu Deus, o que você fez, Ricardo? Luana sussurrou, e nas palavras dela havia algo que Mariana nunca tinha imaginado. Os irmãos trocavam olhares que comunicavam mais que palavras. Um vínculo que Mariana nunca presenciara. Eu não fiz nada, foi ele quem me obrigou a isso. Ricardo. Começou, sua voz parecendo mais próxima do desespero. A tensão crescia como uma tempestade. E naquele instante, antes que ela pudesse reagir, um dos homens se virou e olhou fundo nos olhos de Mariana. Você é a chave para tudo isso, querida. Nós sabemos quem você realmente é. O mundo de Mariana desabou. Como assim? O que eles sabiam? Ela não era apenas a adotada. Com um nó na garganta e solidão invadindo sua essência, ela queria gritar, mas o som não saía. Tudo o que sentia era um profundo vazio e uma onda de confusão. Aquilo era apenas o começo. O que mais aqueles estranhos sabiam? E qual era o verdadeiro segredo que sua família escondia? A questão que ecoava na mente dela era: quem era ela de fato? Mariana ficou paralisada. As palavras do homem pareciam um eco distante, mas a verdade estava clara, como a luz da lua. Todos os segredos, todas as mentiras escondidas, agora se entrelaçavam em um emaranhado de insondáveis intrigas. Ela era a chave? O que isso significava? Quem você pensa que é? Ricardo gritou, sua voz tremendo. A tensão no ar era palpável, como uma corda prestes a estourar. Luana estava pálida, seus olhos da cor do medo. Eles nunca pareciam tão frágeis. Aquela união entre irmãos,
até então tão forte, começou a rachar. Mariana sentiu que o chão sob seus pés se movia, como se tudo estivesse ruindo. Só queremos uma coisa. Um dos homens a interrompeu, sua presença ameaçadora. Sabemos sobre o que seu pai fez. A única razão pela qual vocês estão aqui é por causa dela. Gesticulou para Mariana. Aquelas palavras cortaram como vidro. O pai deles, o homem que ela sempre conheceu como gentil e acolhedor, ele não era quem ela pensava. Mariana sentiu um desespero profundo subindo. Aquela casa que deveria ser um lar, agora parecia um caldeirão fervendo de segredos obscuros. O que ele fez? Mariana sussurrou, sua voz quase um lamento. Ricardo saltou à frente. Vocês não têm ideia. Vamos nos afastar disso, agora. Sua feição estava contorcida em raiva e pânico. O homem o ignorou, focando apenas em Mariana. Seu pai estava envolvido em algo maior. Crime, tráfico, coisas que você nem imagina. Nós só precisamos do que ele escondeu. Ele deu um passo à frente, mas Luana se colocou entre eles, uma obstinação reluzindo em seus olhos. Fique longe dela, ela gritou, a fragilidade quebrando. Um movimento rápido surgiu, e as sombras romperam a noite. O homem pegou Luana pelo braço, apertando com firmeza. O grito dela atravessou a escuridão, ecoando em um desespero de pura vulnerabilidade que Mariana nunca tinha visto. Chega! Mariana gritou. Um ímpeto visceral a consumia. Se você machucar minha irmã, eu vou... Um dos homens a interrompeu. Você vai fazer o quê, garota? Você é só uma fracassada. Não tem nem como se defender. O riso, desconcertante, cortou o ar. E naquele momento, antes que pudesse se mover, a realidade tomou uma nova forma. Um estrondo, um impacto ao longe. A luz instantaneamente desapareceu, a noite se tornando uma massa confusa de gritos e sombras. O que era aquilo? O som da sirene ressoou. A polícia. A esperança brotou nas entranhas de Mariana, mas junto com ela, uma onda de medo. O que iria acontecer agora? O que aqueles homens realmente queriam? Num flash, ela se deu conta. Algo estava prestes a desmoronar. Ricardo começava a sussurrar com um dos homens, sua expressão revelando uma conivência inusitada. Estava tudo conectado. Mariana estava em um labirinto de traições, e a verdade não apenas a libertaria, poderia destruí-la. Diante de um novo choque, a adrenalina acelerava. Ricardo, o que você está fazendo? Gritou. Você está com eles! Ele olhou para ela, sua fisionomia mudando. Você não entende, Mariana. Eu fiz o que pude para proteger você. Você é parte disso e não pode escapar. O desespero e a raiva se misturaram na voz dele, como se estivesse implorando por compreensão. Mas o que você quer dizer? A sirene se aproximava e em um instante a cena se desdobrou em uma espiral de caos. Os homens se afastavam, levando Luana com eles, enquanto Mariana tentava processar o que havia descoberto. O olhar de Ricardo era uma defesa inexplicável, um eco de vulnerabilidade escondida sob uma camada de arrependimento. Mariana, você precisa saber a verdade, e não será fácil. Ele começou, mas a distância aumentava entre eles e a tensão no ar era pesada. Um grito de Luana se misturou ao barulho das sirenes, e Mariana sentiu que estava no centro de um redemoinho de segredos e dilemas. A liberdade exigia mais do que ela poderia imaginar. Sobre o que exatamente você está falando? Ela exigiu, sentindo a angústia em cada sílaba. Mas a noite agora pulava entre gritos e flashes de luz, a escuridão envolvendo tudo.
E Mariana, uma vez mais, se viu perdida em um abismo. Ao fundo, uma voz ressoou. A verdade sempre vem à tona, minha querida. E quando vier, você não reconhecerá quem você realmente é. E com essas palavras, a realidade começou a quebrar em pedaços. Como um espelho quebrado, cada fragmento refletia um novo aspecto de sua identidade, revelando o horror que estava por vir. Mariana ficou paralisada. As palavras do homem pareciam um eco distante, mas a verdade estava clara como a luz da lua. Ela era a chave. O que isso significava? Quem você pensa que é? Ricardo gritou, sua voz tremendo. A tensão no ar era palpável, como uma corda prestes a estourar. Luana estava pálida, seus olhos da cor do medo. O chão sob seus pés parecia se mover, como se tudo estivesse ruindo. Só queremos uma coisa, o homem interrompeu, o olhar fixo em Mariana. Sabemos sobre o que seu pai fez. A única razão pela qual vocês estão aqui é por causa dela. Ele gesticulou para Mariana. Aquelas palavras cortaram como vidro. O pai deles? O homem que ela sempre conheceu? Mariana sentiu um desespero profundo subindo. Mas antes que pudesse perguntar, um novo som cortou. Atenção! Um motor potente, seguido por uma luz ofuscante. É a polícia! Ricardo gritou, sua voz soando desesperada. Rápido, temos que ir! Ele olhou para os homens e um deles balançou a cabeça, relutante. Não podemos deixar que isso aconteça. O plano não pode falhar. Luana gritou por liberdade, mas o homem a segurou com força, seus olhos apavorados. Mariana sabia que o tempo estava se esgotando. Ricardo, o que está acontecendo? O que você fez com Luana? O desespero a consumia. Mariana, escute! Eles têm algo a ver com o nosso pai. Você precisa entender. Ricardo gritou, mas ela estava focada em Luana, que se debatia. Solta ela! O que você quer? Mariana gritou, a adrenalina pulsando. O homem de olhos frios olhou para trás, avaliando a situação. Com um movimento rápido, ele se virou e, antes que pudesse reagir, atirou algo para o chão. Uma granada de fumaça. Uma nuvem densa e escura envolveu a cena, causando caos. Vamos! Disse o homem, enquanto arrastava Luana. O grito dela se perdeu na confusão. Mariana não podia acreditar no que via. Ela se sentiu impotente. A fumaça a envolvia, e ela sentiu o pânico subir. Não, Luana! Gritou, mas não conseguia ver mais nada. Tudo estava misturado, gritantes e barulhos apagados ao fundo. E então, o inesperado aconteceu. Uma figura conhecida surgiu na bruma. O pai delas, do jeito que ela sempre o conhecera. Mariana, não se aproxime! Ele gritou, sua voz soando distante, mas cheia de urgência. O que ele estava fazendo ali? Como ele pode ter chegado tão rápido? O desespero cresceu como uma onda. Seu coração batia pesado no peito. Pai, ela exclamou. O que está acontecendo? Eles têm Luana. O olhar dele se escureceu. Uma mistura de preocupação e algo mais profundo. O que era aquilo? Por que ele parecia tão nervoso? Você não entende, Mariana. Tem coisas que você não pode saber. Não é seguro aqui. Ele exclamou, puxando a filha para longe. Mas Mariana resistiu. Você não pode deixar Luana. Nós temos que fazer algo. A luta interna tomava conta dela. E então, a verdade devastadora despencou sobre ela como um raio. O que se passava não era apenas sobre sua adoção ou segredos familiares. Seu pai, não, estava apenas tentando protegê-la. Ele estava profundamente enredado em algo sombrio, algo que envolvia os homens com Luana. Mariana percebeu que Ricardo sabia e estava tentando esconder.
Você está mentindo. Não pode ser verdade. O que você fez? Ela gritou. O homem de olhos frios se aproximou de novo, mas agora havia um temor diferente estampado na sua face. Você tem que ficar longe dela, Mariana. Não podemos permitir que a verdade venha à tona. Mariana nunca sentiu tanta raiva e desespero. No meio daquela fumaça espessa, seu mundo se desmoronava. Quem sou eu de verdade? Ela pensou, enquanto observava a luta entre os dois homens e sua própria família. Você precisa entender, a verdade pode arruinar tudo. O pai dela começou, mas Luana gritou. Mariana não via mais o irmão, e o silêncio crescente fez seu coração disparar. Foi nesse momento que a fumaça começou a se dissipar. Quando a visão clareou, Mariana viu que havia algo muito mais perigoso à espreita. A verdadeira natureza de seu pai, escondida sob um manto de mentiras. Ele não era quem ela pensava que era. Sem saber se deveria confiar nele ou nos desconhecidos, Mariana percebeu que qualquer escolha que fizesse agora poderia devastar tudo. Ao olhar para o rosto preocupado de seu pai, uma nova pergunta ecoou em sua mente. Até onde os laços familiares poderiam realmente ir? E no fundo, quem estava mais ameaçado, eles ou ela mesma? Mariana ficou paralisada. As palavras do homem pareciam um eco distante. Mas a verdade estava clara como a luz da lua. Ela era a chave. O que isso significava? Tudo parecia girar em torno dela, enquanto a fumaça começava a se dissipar. Mariana, você precisa ouvir, disse o pai, sua voz tremendo. Esses homens, eles são perigosos. Eu não posso deixar que você se envolva com isso. Ele parecia angustiado, os olhos repletos de medo. Mas Mariana queria entender, e a dor de ver sua irmã em perigo era pior que qualquer revelação. Por que você não me contou? O que mais você escondeu? Gritou, a frustração tomando conta dela. Foi então que um som, um estalo no ar, quebrou a tensão. Um ruído ensurdecedor vindo do lado oposto do quintal. Mariana se virou, o coração na garganta. A cena se desdobrou rápido. Um carro preto emergiu da escuridão, suas luzes ofuscantes iluminando o espaço. Não parecia ser da polícia. Aquilo não era normal. Os homens se entreolharam, uma expressão de pânico cruzou os rostos deles. Nós temos que sair daqui, um deles gritou, enquanto puxava Luana sem nenhuma gentileza. A situação se amplificou em segundos. Mariana sentiu um frio na barriga. Parem, deixem minha irmã, gritou, a adrenalina pulsando agora em suas veias como um foguete. Mas o pai a segurou com firmeza. Mariana, não. Ele tentou arrastá-la para longe, mas parecia que tudo havia se tornado um caos voraz. Solta ela! Ricardo gritou, sua voz fraca. Mariana olhou e então viu o rosto do homem segurando Luana. Havia algo de familiar na sua expressão, algo que lhe deu um choque. Era então que a verdade a atordou como um relâmpago. O homem que estava mantendo Luana sob controle era alguém que ela já tinha visto antes. E não apenas isso, a memória a atingiu como uma onda. Ele estava na casa algumas semanas antes, junto com um grupo que o pai a levara para não se envolver. Você conhece ele? Sussurrou Mariana, o coração acelerando. O peso da revelação caiu sobre ela. Mariana, não é hora para isso! O pai apressou, mas já era tarde. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma alarmante. Você estava com ele! O que você esconde de nós? Sua voz tremia, mas a pergunta estava fora de controle. Então, o homem que estava segurando Luana virou-se. Você não deveria estar aqui, Mariana. Você não sabe quem você é de verdade. Ele parecia agitado, os olhos cheios de um medo que a deixava inquieta. Eu sou quem? O que você quer dizer? A indignação dominou sua voz, mas ele apenas balançou a cabeça, nervoso.
A verdade é mais perigosa do que você pode imaginar. Seu pai, ele não é quem você pensa e sim. E antes que ele pudesse terminar a frase, houve uma explosão. Um barulho ensurdecedor cortou a noite, e as luzes dos carros que surgiram foram engolidas em uma nuvem de fumaça. O chão tremeu, e Mariana caiu no chão, sentindo o impacto. O caos tomou conta. Gritos, som de vidro quebrando. E no meio de tudo isso, o homem falou rapidamente antes de desaparecer na confusão. O segredo do seu pai, ele não é o que você pensa. A verdade está toda aqui. Ele simplesmente sumiu. A escuridão carregava uma sensação muito diferente agora. Era como se uma porta tivesse sido aberta, revelando uma realidade aterradora. Mariana ficou ali, atordoada. O que significava tudo isso? Por que aquele homem a havia chamado de chave? E por que o pai não havia dito nada antes? No emaranhado de gritos e fumaça, um pensamento se consolidou em sua mente. O que mais ele estava escondendo? A verdade estava perto, e Mariana sentiu que de alguma forma ele estava no centro de tudo. O caos se intensificou ao redor, e enquanto os sons da luta e do desespero enchiam o ar, uma única pergunta passou pelo coração dela. Até onde os segredos poderiam ir? E quem de fato era ela no meio de toda aquela confusão? Mariana ficou ali, atordoada. O tumulto ao redor parecia distante, mas dentro dela um só pensamento ecoava. O que mais eu não sei? A fumaça começava a se dissipar, mas a confusão ainda reinava. Ela queria gritar, perguntar, descobrir, mas a cena que se desenrolava diante dela fez seu coração parar. Luana, ainda sob a pressão do homem, olhou para Mariana com um desespero que a rompimento do gelo. Mariana, você se lembra daquela vez que encontramos aquela caixa antiga no sótão? O que estava dentro dela? O tom de sua voz era urgentemente cortante. O estômago de Mariana revirou. Ela não podia acreditar que Luana estava trazendo isso à tona naquele momento. Do que você está falando? O que tem naquela caixa? Mas Luana não respondeu, seus olhos se mantendo fixos no homem que a mantinha como refém. Solta ela! Gritou Ricardo, agora pálido e trêmulo. Ele se aproximou, mas o homem o bloqueou. Mariana sentiu um nó na garganta. Os sussurros de Luana começaram a se tornar claros em sua mente, e de repente tudo fez sentido. A caixa, as cartas, a importância delas. No fundo, você não faz ideia do que isso significa, não é? O homem emitiu um riso baixo, desdenhoso. Ele parecia perceber a fraqueza crescendo entre eles. Vocês são apenas peças em um jogo muito maior. E a verdade sobre vocês... Oh, isso é precioso. Mariana olhou para o pai. Sua expressão revelava uma mistura de temor e raiva. Por que você nunca me contou? O que é essa verdade? Cada nova pergunta picava como uma lâmina afiada. Mas antes que as respostas pudessem chegar, o carro preto que havia surgido antes começou a se mover. As portas se abriram e, para o horror de Mariana, mais homens armados saíram, com olhares ferozes e intenções claras. O caos aumentou. As sirenes da polícia se tornaram mais nítidas, mas o perigo se intensificava mais rápido do que a ajuda chegava. Mariana, escute! O pai dela agora gritou, com desespero. Eles não são apenas homens perigosos. Eles estão atrás de você. Por sua causa, Luana pode estar em perigo agora. E por causa da verdade. Mais uma explosão de fumaça e os homens começaram a agir. Cada movimento era uma dança do pânico. O homem que segurava Luana a puxou para longe, e em um instante, a irmã de Mariana desapareceu entre a fumaça. Luana! A voz de Mariana saiu em um grito angustiado. Ela só tinha certeza de uma coisa.
Era hora de agir. A adrenalina estava nas suas veias, e a raiva pela traição de seu pai a levava a um ponto sem retorno. Você não pode deixar eles a levarem, Mariana gritou, olhando diretamente para o pai. O que você estava escondendo de nós? O que Luana e eu temos a ver com isso? Vocês não são apenas irmãs. Luana e você são parte de uma linhagem que nunca quis que vocês soubessem. A revelação dele cortou o ar, como se uma bomba tivesse sido lançada. E agora, o que eles descobriram sobre vocês é mais do que só segredos familiares. As palavras dele ecoaram como um grito na mente de Mariana. O que você quer dizer com linhagem? Ela começou a andar para trás, sentindo que o chão estava se movendo sob ela. Eu não entendo. O que é tudo isso? Meu pai, o que você fez? E assim, como um estalo abrupto, o homem que tinha levado Luana se virou, trazendo um objeto afiado em suas mãos. A verdade é que sua família foi construída sobre mentiras, e a única maneira de terminar isso é acabar com tudo que você sabe. Sua expressão estava cheia de determinação. Mariana ficou paralisada, um grito de alerta no teito. Ela viu o olhar de seu pai mudar, uma mistura de dor e desespero. Tudo começou a se desdobrar. A imagem de Luana desaparecendo entre as sombras e o olhar de Rodrigo paralisado. A verdade sobre sua família não era só um segredo obscuro. Era um ciclo de traição e estava prestes a explodir. Então vamos ver até onde você vai pela sua irmã. O homem rosnou, avançando. No fundo, Mariana sabia que tudo o que acreditava, cada peça da sua vida, estava prestes a desmoronar. Enquanto o caos se desenrolava, a sirene da polícia se aproximava. E naquele momento, Mariana decidiu. Não importava o preço, não importava os segredos. Ela precisava resgatar Luana e descobrir a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar seu próprio pai. Não, não deixarei você levá-la! Gritou enquanto avançava com coragem renovada. A noite era cheia de fumaça, gritos e caos, mas acima de tudo, um eco de esperança insistia em sua mente. A verdade aguardava, e era hora de enfrentá-la de uma vez por todas. Mariana ficou ali, atordoada. O tumulto ao redor parecia distante, mas dentro dela um só pensamento ecoava. O que mais eu não sei? A fumaça começava a se dissipar, mas a confusão ainda reinava. Ela queria gritar, perguntar, descobrir. Mas a cena que se desenrolava diante dela fez seu coração parar. Luana, ainda sob a pressão do homem, olhou para Mariana com um desespero que cortava. Mariana, você se lembra daquela vez que encontramos aquela caixa antiga no sótão? O que estava dentro dela? O tom de sua voz era urgentemente cortante. O estômago de Mariana revirou. Ela não podia acreditar que Luana estava trazendo isso à tona naquele momento. Do que você está falando? O que tem naquela caixa? Mas Luana não respondeu, seus olhos se mantendo fixos no homem que a mantinha como refém. Solta ela! Gritou Ricardo, agora pálido e trêmulo. Ele se aproximou, mas o homem o bloqueou. Mariana sentiu um nó na garganta. Os sussurros de Luana começaram a se tornar claros em sua mente, e de repente tudo fez sentido. A caixa, as cartas, a importância delas. No fundo, você não faz ideia do que isso significa, não é? O homem emitiu um riso baixo, desdenhoso. Ele parecia perceber a fraqueza crescendo entre eles. Vocês são apenas peças em um jogo muito maior. E a verdade sobre vocês, oh, isso é precioso. Mariana olhou para o pai. Sua expressão revelava uma mistura de temor e raiva. Por que você nunca me contou?
O que é essa verdade? Cada nova pergunta picava como uma lâmina afiada. Mas antes que as respostas pudessem chegar, um barulho ensurdecedor cortou a noite. Um carro preto emergiu da escuridão, suas luzes ofuscantes, iluminando a cena. "O que é isso?" gritou Ricardo, enquanto todo mundo se virava em direção ao barulho. O homem que segurava Luana pareceu pálido de uma vez só. "Temos que sair agora!" ele gritou, começando a puxar Luana na direção do veículo. O avô delas, que mora em outra cidade, estava ali. Não era possível. Mariana não acreditava em seus olhos. "Não, não deixarei você levá-la!" gritou, enquanto avançava com coragem renovada. A adrenalina estava nas suas veias, e a raiva pela traição de seu pai a levava a um ponto sem retorno. Então, o homem que segurava Luana se virou. A verdade é que sua família foi construída sobre mentiras. E a única maneira de terminar isso é acabar com tudo que você sabe. O olhar dele era impiedoso e naquele instante as peças começaram a se encaixar de uma forma aterrorizante. Ele não era apenas um sequestrador. Era um agente de um plano ainda maior. "E se eu não fizer, o que vai acontecer?" A voz de Mariana saiu quase como um sussurro aflito. "Se você não fizer, suas maiores temores se realizarão. Seu pai, ele sabe, e você também." As palavras dele cortaram como vidro. Cada sílaba parecia energizar a fumaça no ar. "Meu pai?" A incredulidade chocou seu corpo, como se uma descarga elétrica a atravessasse. "O que você quer dizer com isso? O que ele esconde?" Mais homens armados saíram do carro, formando um círculo. A situação estava fora de controle. Os gritos, o barulho, tudo girava em um turbilhão caótico. A carruagem dos males. A figura do pai de Mariana apareceu em meio ao tumulto. Seu olhar era sombrio e tenso, enquanto se aproximava. "Mariana, você precisa ouvir. Isso vai muito mais fundo do que você pensa." Ele começou, mas as palavras falharam em sair. De repente, algo no seu tom fez Mariana gelar. "Por que você está envolvido nisso? O que você esconde de mim?" Mariana gritou, a raiva irrompendo como uma erupção vulcânica. O pai hesitou, e naquele instante uma nova explosão de fumaça encheu o ar. Umas vozes se sobrepunham, mas uma em particular se destacou. "Mariana, o que realmente importa é que a verdade que você carrega é muito mais poderosa do que você imagina. E não é só sobre você e Luana, é sobre toda a nossa linhagem." O homem que havia ameaçado Luana agora tinha a atenção de todos. E então, numa reviravolta inesperada, o pai de Mariana fez um gesto. Ele se afastou de Mariana e a olhou nos olhos, uma sombra de dor cruzando seu rosto. "A linhagem, Mariana, você é a verdadeira herdeira de um legado que não compreende. Você precisa escolher e agora." O chão parecia desmoronar sob os seus pés. "O que você quer dizer com isso?" "Eu sou apenas uma garota. Isso não faz sentido!" gritou, o pânico crescendo como um fogo descontrolado. "Exatamente!" gritou o homem. "Você não tem ideia do poder que herdou. Seu pai tem tentado esconder isso de você, mas a verdade está prestes a se desvendar e não será bonita. Estão vindo por você, e você precisará escolher um lado." Mariana sentiu seu estômago revirar. Ela era uma chave? Para quê? Para quem? E quem era realmente seu pai? O som da sirene se misturou ao caos, revelando a chegada das forças de segurança. Era agora ou nunca. E naquele instante,
Mariana não sabia que a verdade estava prestes a cortar mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. O que você escolherá? Mariana! Sussurrou seu pai, enquanto a escuridão do desconhecido começava a cercá-los. A escolha dela poderia mudar tudo, e nesse jogo de sombras e verdades ocultas, ela mal podia imaginar o que ainda estava por vir. O que seria mais devastador, descobrir a verdade ou viver na ignorância? Mariana ficou parada, o olhar preso no pai, que parecia tão perdido quanto ela. O que você quer dizer com isso? A linhagem? O que você realmente esconde? Seu coração batia forte, como se tentasse sair do peito. O homem que mantinha Luana como refém olhou para Mariana com uma mescla de apatia e desafio, e tudo ao redor parecia girar. Foi então que uma explosão de luz e som irrompeu pelo ar. Uma das portas do carro preto se abriu e uma figura alta e encapuzada saiu, movendo-se com uma graça sobrenatural. A tensão brotou, como se o tempo tivesse parado por um breve momento. As luzes dos faróis iluminaram o rosto do homem, e os olhos de Mariana se arregalaram em reconhecimento. Você, ela gritou, lembrando-se daquela noite na escola, quando o estranho a seguiu, as sombras dançando nas paredes. O encapuzado estava de volta, mas agora com uma certeza e uma crueldade que a aterrorizavam. O que você está fazendo aqui? O pânico pulsava em suas veias. Eu vim para encerrar isso de uma vez por todas, ele declarou, avançando em direção a Luana. Aquelas palavras reverberaram como um trovão. E o medo apertou o peito de Mariana. O que ele pretendia fazer? Você não pode fazer isso, gritou Ricardo, tentando se interpor, mas o encapuzado fez um movimento rápido. Num instante, uma lâmina brilhante apareceu em sua mão. Fique fora do meu caminho, garoto. A verdade é amarga. E você não está preparado para o que vem a seguir. A voz do estranho era firme, mas Mariana percebeu um traço de algo mais. Não era somente hostilidade. Havia uma ferida alheia. Mariana! Luana gritou, os olhos cheios de desespero, enquanto o encapuzado levantava a lâmina. Faz alguma coisa! O pai de Mariana, verde de pânico, recuou um passo. Espere! Você não precisa fazer isso. Ele olhou para o homem, as palavras tremendo em sua voz. Conheça seu limite. Não envolva minha família. E nesse momento, a verdade começou a se desenhar. Isto não é mais sobre vocês. O encapuzado rosnou, movendo a faca de forma ameaçadora. É sobre o que vocês representam. A linhagem de mentiras que precisa ser quebrada. O ar ficou pesado. E Mariana sentiu o mundo se desdobrando. Aquela história, aquela divisão, não era apenas sobre trás e frente. Era sobre escolhas que seus pais tomaram e sobre um destino que estava prestes a explodir em sua direção. Uma revelação súbita a atingiu como um raio, e foi então que ela percebeu. Você não é apenas um inimigo, ela disse. Sua voz quase um sussurro. Você é... Mas não conseguiu terminar a frase. A realidade veio à tona mais uma vez. O encapuzado hesitou, seus olhos escurecendo. Você acha que sabe o que é essa linhagem? O que seu pai e eu fizemos no passado? As consequências das nossas ações? Os segredos não vão só me afetar. Ele parecia pronto para recuar, mas o eco de suas palavras ainda pairava. Com um movimento brusco, Mariana avançou. Eu não sou apenas fruto do seu passado. Eu sou eu mesma. O audacioso desespero nas palavras fez com que os homens hesitassem. Ela sentiu o peso da verdade em suas costas, cada peça do quebra-cabeça alinhando-se em sua cabeça. Nesse instante, uma sirene da polícia soou próxima. O tempo parecia condensar. O encapuzado olhou ao redor.
a expressão de alguém encurralado, mas ainda cheio de determinação. Eles não podem saber. A verdade é mais poderosa do que todos nós. Mariana percebeu que tudo ao seu redor ecoava em uma sinfonia de segredos disfarçados. O que você esconde? O que você e meu pai têm em comum? Ela freou, o medo se transformando em um rugido dentro dela. A resposta estava na ponta da língua do homem, mas antes que pudéssemos ouvir, ele sumiu na neblina. Um movimento rápido e calculado. A adrenalina subiu quando o pai de Mariana gritou: "Não, não pode deixá-la levar isso." Mariana ficou ali, a respiração presa em sua garganta, as respostas a alguns passos de distância. A verdade que poderia mudar tudo estava mais próxima do que nunca. O passado e o presente estavam entrelaçados, prontos para queimar. E no fundo, uma pergunta pairava no ar: o que realmente estava em jogo? E até onde Mariana iria para descobrir a verdade sobre seu legado? Essa busca poderia destruí-los a todos, ou finalmente libertá-los. Os ecos da noite não ofereciam respostas, apenas um profundo mistério que deixaria cicatrizes. Mariana ficou parada, o olhar preso no pai, que parecia tão perdido quanto ela. O que você quer dizer com isso? A linhagem? O que você realmente esconde? Seu coração batia forte, como se tentasse sair do peito. O homem que mantinha Luana como refém olhou para Mariana com uma mescla de apatia e desafio, e tudo ao redor parecia girar. Foi então que uma explosão de luz e som irrompeu pelo ar. Uma das portas do carro preto se abriu. E uma figura alta e encapuzada saiu, movendo-se com uma graça sobrenatural. A tensão brotou, como se o tempo tivesse parado por um breve momento. As luzes dos faróis iluminaram o rosto do homem, e os olhos de Mariana se arregalaram em reconhecimento. "Você!" ela gritou, lembrando-se daquela noite na escola, quando o estranho a seguiu, as sombras dançando nas paredes. O encapuzado estava de volta, mas agora com uma certeza e uma crueldade que a aterrorizavam. "O que você está fazendo aqui?" O pânico pulsava em suas veias. "Eu vim para encerrar isso de uma vez por todas", ele declarou, avançando em direção a Luana. Aquelas palavras reverberaram como um trovão. E o medo apertou o peito de Mariana. O que lhe pretendia fazer? "Você não pode fazer isso!" gritou Ricardo, tentando se interpor, mas o encapuzado fez um movimento rápido. Num instante, uma lâmina brilhante apareceu em sua mão. "Fique fora do meu caminho, garoto. A verdade é amarga, e você não." Está preparado para o que vem a seguir? A voz do estranho era firme, mas Mariana percebeu um traço de algo mais. Não era somente hostilidade, havia uma ferida alheia. "Mariana!" Luana gritou, os olhos cheios de desespero, enquanto o encapuzado levantava a lâmina. "Faz alguma coisa!" O pai de Mariana, verde de pânico, recuou um passo. "Espere, você não precisa fazer isso." Ele olhou para o homem, as palavras tremendo em sua voz. "Conheça seu limite. Não envolva minha família." E nesse momento, a verdade começou a se desenhar. "Isto não é mais sobre vocês", o encapuzado rosnou, movendo a faca de forma ameaçadora. "É sobre o que vocês representam, a linhagem de mentiras que precisa ser quebrada." O ar ficou pesado e Mariana sentiu o mundo se desdobrando. Aquela história, aquela divisão, não era apenas sobre trás e frente. Era sobre escolhas que seus pais tomaram e sobre um destino que estava prestes a explodir em sua direção. Uma revelação súbita a atingiu como um raio, e foi então que ela percebeu. "Você não é apenas um inimigo", ela disse, sua voz quase um sussurro. "Você é..." Mas não conseguiu terminar a frase.
A realidade veio à tona mais uma vez. O encapuzado hesitou, seus olhos escurecendo. Você acha que sabe o que é essa linhagem? O que seu pai e eu fizemos no passado? As consequências das nossas ações? Os segredos não vão só me afetar. Ele parecia pronto para recuar, mas o eco de suas palavras ainda pairava. Com um movimento brusco, Mariana avançou. Eu não sou apenas fruto do seu passado. Eu sou eu mesma. O audacioso desespero nas palavras fez com que os homens hesitassem. Ela sentiu o peso da verdade em suas costas, cada peça do quebra-cabeça alinhando-se em sua cabeça. Nesse instante, uma sirene da polícia soou próxima. O tempo parecia condensar. O encapuzado olhou ao redor, a expressão de alguém encurralado, mas ainda cheio de determinação. Eles não podem saber. A verdade é mais poderosa do que todos nós. Mariana percebeu que tudo ao seu redor ecoava em uma sinfonia de segredos disfarçados. O que você esconde? O que você e meu pai têm em comum? Ela freou, o medo se transformando em um rugido. Dentro dela, a resposta estava na ponta da língua do homem. Mas antes que pudéssemos ouvir, ele sumiu na neblina. Um movimento rápido e calculado. A adrenalina subiu quando o pai de Mariana gritou: Não! Não pode deixá-la levar isso! Mariana ficou ali, a respiração presa em sua garganta, as respostas a alguns passos de distância. A verdade que poderia mudar tudo estava mais próxima do que nunca. O passado e o presente estavam entrelaçados, prontos para queimar. E no fundo, uma pergunta pairava no ar. O que realmente estava em jogo e até onde Mariana iria para descobrir a verdade sobre seu legado? Essa busca poderia destruí-los a todos ou finalmente libertá-los? Os ecos da noite não ofereciam respostas, apenas um profundo mistério que deixaria cicatrizes e abriria portas a segredos decadentemente escondidos. Mas em um movimento brutal, as luzes da polícia cortaram a escuridão. Sirenes urrando, a cena que antes era pura tensão agora se transformou em caos. E no meio dessa confusão, um grito familiar atravessou o ar, fazendo o coração de Mariana parar. Mariana, socorro! Era Luana. E neste chamado angustiante, Mariana percebeu que tudo ao seu redor não era o que parecia. A cada segundo que passava, a figura de seu pai e do encapuzado se tornavam apenas sombras e promessas quebradas. A única certeza agora era que a verdade que buscavam poderia não só destruir suas vidas, mas também revelar um segredo inimaginável que alteraria de uma vez por todas o que acreditavam ser. Família. O que Luana realmente significava para tudo isso? E assim, enquanto a fumaça da confusão os envolvia, Mariana sabia que a resposta estava a um passo de se desvelar. A única dúvida que restava era: estariam prontos para a verdade devastadora que ameaçava desmoronar o que restava de suas vidas? Mariana respirou fundo, sentindo o ar pesado de tensão ao seu redor. O caos da cena se desenrolava à sua frente. O homem encapuzado era agora um símbolo de todas as mentiras que ela nunca quis enfrentar. A sirene da polícia ecoava como um galo cantando ao amanhecer, trazendo esperança, mas havia um nó em sua garganta. Cada segundo parecia uma eternidade. Luana! Gritou, sua voz misturando-se ao som dos pneus da polícia rangendo. Ouvidos. Olhou para o pai, e a dor nos olhos dele a perfurou. Você sabia! Você sabia de tudo! Ele não respondeu, apenas a encarou com um desespero que a tocou profundamente. O encapuzado, percebendo que o tempo estava se esgotando, se virou para Luana. Eu não posso deixá-las. A linhagem deve ser preservada. A lâmina em suas mãos brilhava avermelhada sob a luz da sirene. O pânico dominou Mariana, mas ao mesmo tempo ela sentiu algo despertar dentro de si.
uma força que não sabia que tinha. Pare, gritou, segurando o olhar do homem. Você não precisa fazer isso. O que quer de nós? O que sua família, nossa família realmente quer? Ele hesitou, o olhar vacilando por um instante. A tensão estava palpável. Mariana sentiu que poderia mudar o rumo daquela situação. Você não sabe o que está dizendo, ele gritou de volta. Você é parte disso. Vocês têm uma escolha, ficar ou lutar. Lutar para proteger o quê? Mais mentiras? O tom desafiador dela ecoou em meio ao caos. Eu não sou uma vítima, e você sabe disso. Um grito de Luana cortou a conversa, que parecia estar à beira de uma explosão. Nesse instante, a polícia finalmente chegou. As luzes ofuscantes tornaram tudo mais confuso, mas trouxe uma nova onda de confiança. Mariana se voltou para o pai, com os olhos ardendo de lágrimas. Você vai me deixar salvar minha irmã? Certo? Ela mal conhecia a resposta. O pai respirou fundo. Parecia pesar suas palavras. Eu vou apoiar você. Mas isso pode mudar tudo, ele respondeu. Sua voz quase um sussurro. O encapuzado, percebendo que a situação estava fora de controle, tentou escapar. Mas os policiais cercaram a área. Ninguém vai sair daqui, gritou um oficial, mão na arma. O homem encarou os policiais e um breve momento de fraqueza se formou. Com um impulso, Mariana correu. Luana, estou aqui. Agachou-se com a coragem que não sabia que tinha, e em um momento de pura adrenalina, conseguiu se aproximar da irmã, que ainda estava presa. Mariana, Luana chorou. Por favor, me ajude. Eles vão nos separar. As mãos de Mariana tremiam, mas ela começou a soltar as cordas. Os policiais se aproximaram. A tensão aumentava. Tudo estava em jogo. Parem! O que você está fazendo aqui? Gritou um deles. Soltem-na! Ela não fez nada. Segurou a mão de Luana com firmeza. O homem encapuzado se virou novamente, querendo aproveitar a confusão. Ele lançou um último olhar desolado para Mariana. Você não pode impedir o que está por vir. O legado é mais forte do que você imagina. E com essas palavras, os policiais o prenderam. Mariana olhou para o pai, que finalmente parecia estar se libertando de suas próprias sombras. Você precisa entender, Mariana. A verdade pode machucar, mas também pode libertar. Ele disse, a determinação começando a brilhar em seu olhar. Após vários minutos de tensão, Luana estava finalmente livre e Mariana a abraçou. As sirenes diminuíam de volume, mas a vida delas ainda estava em um precipício. O encapuzado seria levado, mas o que aconteceria a seguir? As verdades que descobriram não se dissipariam com a prisão dele. Agora que sabemos a verdade, o que vamos fazer? Sussurrou Luana, a insegurança preenchendo seu olhar. A sensação de um novo começo estava no ar, mas o futuro ainda era uma nuvem nebulosa. E nesse momento, Mariana entendeu que não havia certezas, mas finalmente permitiram-se a esperança de que juntas poderiam enfrentar qualquer coisa que viesse. A estrutura da família poderia estar transformando-se, mas a força delas não. A luz começou a infiltrar-se nas sombras da confusão, permitindo que um novo capítulo se iniciasse. Você sabe, a história de Mariana e Luana pode ter chegado a um ponto crucial, mas é de tal. É sua vez de garantir que não fique de fora das próximas histórias que vêm por aí. Então, se inscreva imediatamente no canal para não perder as histórias exclusivas que temos guardadas. Este é o momento para mostrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer este canal crescer. E não se esqueça de inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Estamos mais do que curiosos para saber o que você pensa. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para divulgar esta história.
Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar nosso canal com estas ações.